Esse vídeo foi feito especialmente para você, aquela pessoa que está pesquisando sobre o i30 e ainda não se decidiu sobre se deve ou não comprar esse carro. Pois bem, nesse vídeo eu vou te falar sobre 10, na verdade não 10 motivos, mas 11 motivos para você se decidir de vez pela compra do i30. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Foco Automotivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Aqui eu posto vídeo toda semana. Já deixe também seu like nesse vídeo também, que o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai recomendar para as outras pessoas. E se você ainda quiser ajudar mais no crescimento do nosso canal, então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que isso vai ajudar bastante no nosso alcance. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, o primeiro motivo que você tem para comprar o i30, esse aqui é o motivo principal que eu já considero que é para aquelas pessoas que já compram o carro pensando em vender. Pois bem, o i30, especialmente o i30 da primeira geração, que é o que eu tô falando, que é o carro que eu tenho, né, até o ano de 2012, o i30 possui uma ótima revenda. Na verdade, possui 3 modelos, né, o modelo manual, o modelo intermediário, que é esse que eu tenho, sem o teto solar e sem os 6 airbags e ar-condicionado digital, e a versão topo de linha. Eu posso dizer para vocês que a primeira versão, que é o câmbio manual, era a versão mais complicadinha de vender. Porque, querendo ou não, as pessoas quando estão querendo buscar por esse carro, seja você que está querendo comprar, na maioria das vezes, a pessoa que tem interesse logo pela versão mais completa, principalmente que é a versão que vem com teto solar. E a versão de entrada, né, assim, ela só vem com câmbio manual de 5 marchas, né? Ela prioriza bastante a questão de consumo, né? Porque o câmbio automático só possui 4 marchas, mas também deixa de lado também alguns itens que só possui na versão topo de linha, que é principalmente o teto solar, né? Mas sejamos justos, né? A pessoa quando vai procurar esse carro, seja até eu mesmo quando procurei esse carro, eu tava dando prioridade para a versão topo de linha. Como ela tava sendo mais chatinha de ser encontrada, querendo ou não, a pessoa já anuncia e já vende, né? Porque é um custo-benefício muito bom. Então eu acabei optando pela versão intermediária mesmo. Mas assim, em questão de revenda, para aquela pessoa que compra o carro e já pensando na revenda do carro, nem aproveitou o carro ainda, é melhor você pensar na intermediária para cima, né? Mesmo se você não gostar muito do câmbio automático. Mas se você agora é uma pessoa mais purista mesmo, né? Que gosta de passar mais e tudo mais, aí fica seu bem querer mesmo, né? Tanto a versão com manual, tanto a versão intermediária, ou então a versão com teto solar, 6 airbags, ar-condicionado digital, controle de estabilidade. Todas essas versões estão bem servidas e todas essas versões, quando você anunciar, não demora muito tempo, você acaba vendendo esse carro com muita facilidade. Segundo motivo aqui para você comprar esse carro é que assim, o seguinte, essa versão aqui foi fabricada até 2012, né, que é a primeira geração. E ela é uma versão que eu considero bastante atemporal. O que eu entendo por atemporal? É aquele carro que, por exemplo, depois de 8 anos de uso, você olha para aquele carro na rua e você não consegue imaginar que aquele carro já tem 8 anos de idade. Então é o que acontece com esse carro. Se a gente pegar ali os concorrentes da época dele, que são hatchbacks, pegamos ali o Nissan Tida, o Golf, né, MK4,5, acho que é o 4,5, 2012, o Focus também, o Focus 2012, né, Ford Focus. Temos ali também o Peugeot 307. Se você pegar todos esses carros e colocar lado a lado e tiver que escolher 3 carros, você vai ver que 3 carros ali possuem um design bastante atemporal. Que você colocar hoje são carros ainda bonitos, né, para a época, e são carros bastante robustos. Eu, se fosse escolher, basicamente, seria basicamente o i30, o 307 e o Ford Focus, né? São 3 carros muito bons. Na verdade, todos esses hatchbacks são muito bons, né? Mas que em questão de design, se você trazer eles para o ano atual, né, 2020, são designs ainda que permanecem atuais, né? Vai depender do gosto da pessoa, é claro. Mas são designs assim que não foram cansados, como o Golf, né? O Golf MK4,5, eu já acho ele um design basicamente muito antigo. Então, assim, não seria um carro que eu consideraria atemporal, né? Na verdade, ele é bem temporal mesmo. Ele foi lançado naquela época ali e já tem um design bastante cansado. Isso não acontece com o i30. O i30, se você olha ele na rua, você percebe ainda que ele é um carro, né, ainda bastante atualizado. E isso favorece muito a questão da revenda, né? Porque a pessoa não olha ele como um carro velho. Olha ele como um carro, basicamente, ainda um carro muito novo ainda e muito tecnológico também. Então essa questão de manter um design atualizado também favorece bastante a questão da revenda do carro. Terceiro item. Bom, esse carro é extremamente seguro. E assim, vamos falar aqui de itens basicamente que compõem a segurança dele, né? Temos ABS, temos airbag para a versão de entrada e versão intermediária, né? 2 airbags dianteiros. Para a versão topo de linha temos 6 airbags, né? Além de controle de estabilidade também, que pode ser encontrado também na versão topo de linha. Além disso, também contamos com freio a disco nas 4 rodas, que isso ajuda bastante, né, na frenagem do carro. Na verdade, eu costumo dizer que esse carro não tem freio, ele tem âncoras, né? Você pisa no freio e ele te projeta diretamente para frente. Então, assim, são freios bem competentes mesmo e são freios que não se cansam, né? É claro que se ficar pisando toda hora, né? Uma hora ele vai dar falta no freio ali.
Mas em uso do cotidiano, em uso normal assim, você pisou, ele trava na hora. E não vamos ficar somente na questão de equipamentos, né, que compõem a segurança dele. Eu tive um probleminha com o meu carro aqui na questão na máquina de vidro dele. E quando eles retiraram essa capa aqui dele, né, da porta, eu pude perceber também que o reforço estrutural do carro em si também é muito bom. Se você pega um carro normal, né, um carro popular, e tira essa capa aqui para mexer na máquina de vidro, você já percebe que vai ter só um plástico ali protegendo a máquina de vidro. E assim, nem você tem acesso direto ao vidro, né? Aqui não, você tem uma chapa de alumínio que protege a máquina de vidro, ou seja, você não consegue manipular a máquina de vidro por si só, né? Tem que ser num lugar muito especializado. Então assim, você tem o acabamento, né? Você tem um reforço estrutural, ainda tem a chapa de alumínio ainda para proteger o vidro em caso de alguma quebra, né? Ou algum tipo de estilhaço. Ou seja, eu pude perceber que todo esse tipo de acabamento aqui se reflete nas 4 portas. Então a gente percebe que a preocupação da montadora em construir todo esse carro aqui foi bastante grande, né? Porque não pensou em só jogar os equipamentos lá, pensou também em como proteger os equipamentos em si, né? E como proteger os ocupantes do carro em caso de uma batida ou capotamento, essas coisas assim, né? Então eu pude perceber que de fato esse carro não só possui equipamentos de segurança, como a estrutura dele toda também favorece em questão de segurança em algum tipo de colisão. Isso também é um ponto bastante interessante a ser considerado na hora da compra, né? Porque a gente não pode pensar só em andar com o carro, a gente tem que pensar também na nossa segurança de fato, né? O quarto item a ser considerado na compra desse carro é a motorização. E vou ser bem sincero, a motorização dele aqui eu acho até que foi até demais para ele. Mas eu acho que ainda bem que fizeram assim, né? Porque um hatch medium, né? Um carro que não é muito pesado, com 145 cavalos, isso tudo movido a gasolina, né? Esse carro aqui não tem motor flex. Ainda bem, né? Pra quem veio de motor turbo, no meu caso, né? Eu vim de um 1.4 turbo, que possui uma cavalaria ali equivalente a quase um 2.0. Eu posso dizer que esse carro não ficou devendo em praticamente nada, né? Na verdade, ele até me surpreendeu, porque o torque que ele tem aqui nas saídas de marcha aqui é muito grande. Então, assim, se você para numa rotatória e espera uma oportunidade para sair, você acha que ele vai sair lento? Não, ele sai até cantando pneu, entendeu? Então, sinceramente, esses 145 cavalos para ele aqui foi excelente, assim, é o que esse carro tem de melhor, é o motor. Eu poderia até dizer assim, né? Quinto item, né? O quinto motivo para você comprar o i30 é o seguinte, como eu já falei do motor, né? Aqui vai ser um pouco mais polêmico. Eu vou dizer que o câmbio dele automático é excelente na cidade. Eu fiz alguns vídeos, galera, eu vou deixar aqui o card aqui pra vocês em questão de review, né? Eu já fiz o review desse carro, então se você quiser ver ele mais no detalhe, você clica aqui no card que você vai ser direcionado automaticamente, mas fica aqui comigo, depois você assiste esse aqui primeiro e depois você vai ver lá o review desse carro. Pois bem, o câmbio automático desse carro aqui na cidade, eu tive muito preconceito com esse carro, com o câmbio, na verdade, né? Mas, assim, quem tem preconceito com esse carro, ou preconceito com o câmbio em si, é porque eu acredito que não teve a oportunidade de dirigir um carro automático, de fato automático, né? Não semi-automático, não automatizado, de 4 marchas. Porque assim, eu não queria ter esse carro automático. Eu falava assim, caraca, velho, a gente já vê aqueles comentários, né? Tudo de preconceito e tudo mais. Fala, carro automático não presta, carro automático de 4 marchas não presta. Fica devendo na cidade, fica andando com um giro alto, não sabe quando passar a marcha, não sabe quando reduzir. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu tenho que ver, né? Tenho que testar. Então eu fiz o test drive no carro. E eu fiquei realmente surpreso, porque o primeiro contato que eu tive com o câmbio automático foi CVT, e CVT não conta muito, né? O segundo contato que eu tive foi com o estilo Blue Emotion, né? Estilo Dual Logic, na verdade, né? O estilo, a cada troca de marcha, você, né, fica assim. Então, se você acaba de comer, a chance de vomitar é grande, né? Então eu falei, não, eu preciso ver como é que é um câmbio automático de fato. E eu fiquei surpreso, tanto é que eu comprei. Acabei comprando o carro. Realmente, o câmbio na cidade, ele tem um trabalho excepcional. Ele favorece as baixas rotações, se você souber dirigir, é claro, né? Se você andar com o pé fundo, não tem jeito, o carro vai ficar estourando a rotação, né, toda hora. Mas assim, ele favorece a rotação. Tipo assim, como ele tem 4 marchas, são 4 marchas bem escalonadas, né? Então ali você tá andando a 60 km por hora e tá ali nos 2.000 giros, 1.800, às vezes até menos do que isso, se tiver numa descida, entendeu? Então assim, ele não dá tranco, ele é um câmbio extremamente confortável. De novo, na cidade, né? Eu fiz um outro vídeo também, falando dos defeitos que eu tive do i30, que eu considero aqui, né, no i30, na verdade. E muita gente falou que eu detonei o carro. Na verdade, eu não detonei, eu falei dos defeitos que infelizmente me incomodam. Mas não me incomodam a ponto de querer me desfazer do carro, né? São defeitos que a gente aprende a lidar. Então assim, na estrada, esse câmbio é uma bosta. Eu já falo logo, né?
não presta. É assim, eu acho muito ruim. Fica devendo pelo menos mais uma marcha ali. Se tivesse 2 marchas a mais, seria um excelente. Mas não, aqui 4 marchas na estrada não presta. 4 marchas na cidade é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Eu falo especificamente do câmbio do i30, né? Eu não sei como é que se comporta, por exemplo, um L4 do Peugeot, que eu nunca dirigi, então não tenho como dizer. Mas se você tiver a oportunidade, tiver um amigo e dirigir assim, não, eu quero dirigir esse carro, bora ver se esse carro é bom mesmo. Você vai ver que o câmbio automático ele favorece demais as baixas rotações. Só que se você ficar dando pé fundo toda hora, realmente aí não tem carro bom para você, né? Você precisa ser dono de um posto de gasolina até, né? A sexta posição, né, o sexto motivo para você comprar esse carro aqui é porque é muito fácil encontrar uma posição de dirigir para ele, entendeu? Você entra no carro, você tem a regulagem aqui do volante, né, a altura, né, e profundidade, você consegue regular. No banco você consegue regular a altura do banco, você consegue regular a inclinação, consegue fazer um ajuste aqui de lombar manual também, né? Eu mostrei como é que faz esse ajuste na avaliação desse carro. E também o apoio de braço, que ele possui também. Ah, isso também possui ajuste aqui também dessa peça aqui que eu esqueci o nome agora. Ele não só ajusta para cima e para baixo, também como ele ajusta o recuo para trás e para frente. Então você consegue posicionar sua cabeça aqui de modo que você não fique cansando, né? Assim com o pescoço duro o tempo todo durante a viagem. Então você sentou aqui, você consegue achar facilmente uma posição para dirigir. Fora essas abas aqui laterais, né? As abas dos bancos que eu assim te seguro bastante na curva desse carro. Você entra numa curva aqui a 60, 80 por hora e você fica preso no banco, entendeu? Você não se move, você não fica virando para um lado para o outro. Não fica dependendo só do cinto aqui para te segurar no banco, né? Então, assim, é muito fácil de encontrar uma posição de dirigir para ele. Bom, o sétimo motivo é que é o seguinte. Esse carro você encontra na faixa aí de 27 até 35 mil reais. Então, assim, né? É uma variação aí boa, né? De 6 mil reais por aí, né? Mas se você entrar nele, ele possui um nível de acabamento excelente. Vou ser bem sincero, é muito bom mesmo. Você não vê rebarbas nele, né? A maioria dos acabamentos dele é de soft touch. Então isso favorece demais no refinamento do acabamento, né? Você entra aqui e se sente muito confortável. E vou ser bem sincero, assim, o nível de acabamento que reflete aqui nas portas dianteiras também é do mesmo jeito atrás. Então, assim, a gente percebe que a montadora teve um cuidado de manter, assim, nada muito exagerado, né? Nos cromados, porque ele possui detalhes cromados nas maçanetas, né? Nos lugares aqui onde você liga o ar-condicionado, né? Até nos botões do som. Então, assim, a montadora teve um cuidado de não estourar cromado no habitáculo aqui do veículo, né? Mas deixou um visual mais agradável, né? Um visual escurecido bastante agradável. E assim, um carro que hoje você encontra por 30 mil reais, né? Cara, eu acho que é o melhor tipo de acabamento que você pode ter nessa faixa de preço, sinceramente. Porque, como não tem plástico, o uso de plástico aqui foi reduzido, então favorece que as peças permaneçam no seu devido lugar, mesmo que o tempo passe, né? Mesmo depois de 10 anos de uso, o carro ainda parece como novo. Mas é claro que isso vai depender do dono, né? Porque carro é dono. Então, assim, não adianta o carro ter um refinamento de acabamento se o dono não fica passando chave aqui nas coisas, ou tem, sei lá, né? Infelizmente criança também pega as coisas e fica arranhando tudo, né? Aí realmente não tem carro que aguente, né? Mas quando você consegue manter um cuidado, um zelo pelo seu carro, você percebe que quando você entra nele, ele sempre permanece novo. Então, isso muito se dá por causa do nível de acabamento que ele possui também. O oitavo motivo aqui pode causar uma certa divergência, porque é para quem gosta de som. Eu particularmente gosto de som, e já falei que o multimídia dele, né, o som original dele, não é bom. Entretanto, os alto-falantes dele são excelentes. Esse carro aqui é equipado com 2 alto-falantes na porta dianteira e 2 alto-falantes na parte traseira. E ele não tem subwoofer embutido, mas parece que tem. Mas se você tiver a oportunidade também de entrar em algum, ou fazer um test drive, ou verificar um som mais de perto, você vai entender que as frequências de áudio dele, tanto os baixos, médios, agudos e graves, são extremamente definidas. Você pode colocar o som no máximo, que em nenhum momento o som estoura, né? Você sente aquelas ranhuras de som, né? Ele sempre vai manter aquele nível de qualidade sem que o som estoure, e isso é bom pra caramba. Assim, quem gosta de som, eu acredito que vai estar muito bem servido com esse carro. O nono motivo, estamos aqui no nono motivo para você comprar esse carro, né? Bom, eu sempre falo, carro com 8 anos de idade, esse é o último modelo de 2012. E eu posso dizer que ele é extremamente tecnológico para a proposta dele, né? Aqui a gente conta com sensor crepuscular, né? Sensor de chuva,
piloto automático, desembaçador dos retrovisores, que isso é muito importante, né? Em tempo de chuva, você liga aqui o ar-condicionado e coloca para desembaçar os vidros traseiros. Os retrovisores também desembaçam automaticamente. E para as versões topo de linha também você tem o retrovisor fotocrômico, que é uma coisa que eu sinto falta, né? E o controle de estabilidade. E um item que eu considero bastante importante para quem mora principalmente em cidade grande e precisa estacionar o carro em ruas movimentadas, é os retrovisores rebatíveis eletronicamente, né? Isso é bastante interessante. E eu vou até contar uma história pra vocês, né? Recentemente aconteceu comigo uma situação de ter que passar numa rua extremamente apertada, né? E tinha vindo um carro contramão, né? Porque não tinha outra mão pra passar, então eu tive que passar, né? Tive que dar um pouco mais de espaço pra ele. E ainda assim ele não ia passar, ele tava num Polo TSI, né? Aí ia bater retrovisor com retrovisor. Aí o que eu fiz? Eu só apertei um botãozinho aqui, né? E eu gosto de chamar de a orelhinha, né? Então as orelhinhas do carro aqui se recolheu e o carro conseguiu passar. Naquele dia eu me senti demais, né? Eu acho esse recurso sensacional, cara. E ver que um Polo não tem isso, né? Um carro de 70 mil, 80 mil pra mais, né? Como os preços estão alterando todo dia, eu nem sei mais quanto é que tá o preço de um Polo TSI. Eu acho esse recurso bastante interessante. Então, assim, seja você estacionar em locais movimentados, ou até mesmo para deixar o carro paradinho, você só ali rebate os retrovisores que ele diminui o espaço que ele ocupa, né? E também evita de você quebrar um retrovisor desse, que custa caro pra caramba também, né? 10º motivo, e aqui pode começar já ter divergência, né? É a questão da manutenção preventiva. A manutenção preventiva dele eu achei extremamente barata. Eu costumo dizer o seguinte, que carro usado possui preço de manutenção de carro quando era 0 km. E esse carro, quando foi lançado em 2012, ele estava ali na média de preço ali de 70 mil reais. Ou seja, não adianta eu comprar um carro de 30 mil hoje, sendo que ele já custou 70 mil. E ainda mais que é um carro importado, né? Não é marcas conhecidas, que não é um Chevrolet, não é Volkswagen, não é Fiat, né? Era um Hyundai, carro coreano, né? Então, assim, você pode esperar que as manutenções dele sejam mais caras, assim. Entretanto, esse carro foi vendido pra caramba. Esse carro fez sucesso na época, muito sucesso na época que ele foi lançado. E eu acho que isso favoreceu demais a questão de reposições de peças. Então, assim, o custo de reposição e de manutenção, né, e também de especialização de pessoas que conseguem mexer nesse carro, diminuiu bastante. Então, assim, trocas de óleo, troca de pastilhas, trocas de filtros e de correias são trocas normais. Eu sinceramente, eu não sinto uma diferença muito grande entre carros 1.6 para esse carro aqui, né, importado, coreano, 2.0. Até mesmo um Focus 2.0, né, um Golf 2.0 também, eu acredito que tenham manutenções equivalentes ao Hyundai 30. Então, assim, a manutenção preventiva dele, eu achei bastante acessível. Inclusive, eu fiz um vídeo também recente falando sobre todos os meus custos que eu tive com esse carro no último ano. Se você assistir aquele vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui também no card. Não vá pra lá agora, termine de assistir esse vídeo aqui, mas eu vou deixar também no card final ele. Você pega todos aqueles cálculos que eu fiz e retirar o custo com IPVA e o custo com seguro, você vai ver ali que quanto é que você vai gastar mais ou menos em média com esse carro anualmente. E ainda assim não é um cálculo fixo, porque alguns custos que eu fiz lá, né, foram uns custos bem preventivos mesmo. Por exemplo, como troca de óleo do câmbio. Você não troca o óleo do câmbio todo ano, entendeu? Eu troquei todas as correias do carro e também você não troca todas as correias do carro todo ano. Então, assim, você pode ver que o custo nele, se você analisar bastante a média de quilometragem que você tem com o carro anualmente, você vai ver que o custo de manutenção dele pode diminuir bastante, entendeu? Então, assim, esse carro aqui, para manter ele, não é caro. Sinceramente, na verdade, foi até fugiu aquela minha regra, né, de manutenção de carro de 70 mil. Eu pensei que seria bem mais caro, mas não. O carro, sinceramente, eu não vi diferença entre carros populares, né, para uma marca coreana importada. Então, eu achei bastante acessível. Se você estava pensando em comprar e estava preocupado com a questão de manutenção dele, assiste aquele meu vídeo lá, faz os devidos ajustes para sua realidade e você vai ver quanto de fato você poderia gastar com esse carro anualmente. E o 11º item, que eu considero o mais polêmico de todos, inclusive porque eu já fiz vídeo sobre isso também. Bom, carro 2.0, com câmbio automático e de 4 marchas, o que você imagina que esse carro, o que ele faz? É beberrão? Não, não é, entendeu? Na verdade, eu acho esse carro até econômico para a proposta dele. Mas aí vem uma pessoa e me fala, carro econômico é aquele carro que faz 15 km por litro. Não, eu não consigo interpretar dessa forma, né? Eu gosto de carro econômico, de fato gosto de carro econômico. Mas tem que ser econômico dentro de cada proposta, né? Por exemplo, não faz sentido 1.0 fazer só 12 km por litro, né? Para mim 1.0 tem que fazer no mínimo ali uns 14 para cima, né?
Mas carro 2.0 com câmbio automático, eu sinceramente, ainda mais com os comentários do i30, gente, antes de comprar esse carro, sinceramente eu achava que esse carro eu ia precisar de um posto de gasolina. Eu pensei que ia ficar na faixa de 6, 7, 8 km por litro. Mas não, eu fiz um vídeo aqui, mostrei o cálculo real na bomba desse carro, né, de quanto esse carro consome por litro, a quilometragem por litro, né, e mantém aqueles seus 10 km por litro. E sinceramente eu acho excelente. E tem gente que não consegue acreditar nisso. Até que tem gente que comenta lá naquele meu vídeo falando, não, é impossível esse carro fazer essa quilometragem, né, e tudo mais. Mas não, eu sinto essa diferença exclusivamente no meu bolso, né. Então assim, eu acho que o nosso bolso é o melhor termômetro para saber se o carro é econômico ou não é, né. Então você assiste aquele vídeo lá e vocês vão ver basicamente lá quais são os custos que eu fiz, né? Eu basicamente zerei o tanque de combustível e fiz o cálculo diretamente na bomba, vendo a quilometragem que eu rodei e a quantidade de litragem que entrou no carro também. Então, pra mim, a minha realidade aqui, esse carro é econômico sim, automático. E se a pessoa souber andar nele na versão automática, ou até mesmo na versão manual de 5 marchas nele, a versão manual dele de 5 marchas, eu acredito que o carro vai se tornar ainda mais econômico. Então, assim, pra mim, eu acho que esse carro possui um custo-benefício excelente. Ainda mais ele estando naquela faixa de preço que eu considero que a pessoa pode comprar um excelente carro ou uma bomba, né? Porque na faixa de 30 mil a 35 mil, você tem um leque absurdo de carros para poder comprar. Então, se você não souber escolher direito, você pode escolher uma bomba ou pode escolher um carro muito bom, que é um carro duradouro. E eu fico feliz em saber que o i30 está nessa faixa de preço, né? E está entre os carros mais seguros que eu já tive na minha vida, até o momento, né? E um dos carros mais confiáveis também. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like também. Se inscreva no nosso canal, caso não tenha se inscrevido ainda ao longo do nosso vídeo. E eu vou deixar aqui uns cards para vocês verificarem mais detalhes sobre o i30, para vocês terem certeza que estarão fazendo uma bela compra. Então é isso, galera. Um grande abraço e até mais.